Próximos 30 minutos, nós vamos ter aqui umas conversas aprumadas. Eu vou conversar com Jandira Fegali, deputada federal e ex-secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Vou conversar com Chico Salles sobre literatura de cordel e com Antônio Elismar, o presidente da Associação dos Feirantes da Feira de São Cristóvão. Fique comigo. Televisão diferente, televisão surpreendente, Rede NGT, junto com você. Tudo rápido, sem nó e sem gargalo, puxo assuntos e ideias que no instalo você está querendo ouvir e ver. É o seu programa, Marco Lucena de repente. Estamos aqui com Jandira Fegali, mulher, guerreira, uma história e uma trajetória muito bonita, desde a puberdade que ela brilha neste país. Música, toca muito bem bateria, aliás, tocou profissionalmente. Tem um irmão famosíssimo, de um grupo bastante amado neste país, que é o Ricardo Fegali. Mas a trajetória política da Jandira é que é impressionante. Jandira se elegeu muito jovem, deputada estadual, uma deputada mais votada do estado do Rio naquele período. Depois foi deputada federal, com vários mandatos, considerada uma das cabeças mais brilhantes da história do Congresso Nacional. Foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro recentemente, e eu particularmente, como fui convidado por ela a ser gestor da Feira de São Cristóvão, pude conviver de perto com essa grande mulher. E para mim é uma honra muito grande, na estreia do nosso programa, poder contar com você aqui, Jandira. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcos. Para mim é que é uma honra estar num programa que democratiza assim, a informação, a possibilidade da conversa, do bate-papo, da inovação, das surpresas, né? E que dá espaço a uma pessoa como você, que é um batalhador pela música brasileira, particularmente pela música nordestina, pelo cordel, pela literatura tão de raiz nesse Brasil nosso. E você, para mim, foi um grande aprendizado também na convivência da cultura e na convivência humana, na convivência pessoal. Eu que te agradeço. Eu quero saber o futuro de Jandira, daqui para frente na política. A Jandira, que até bem pouco tempo foi a nossa secretária de Cultura aqui do Rio e fez um trabalho fantástico nos mais ou menos 18 meses da sua gestão, né? Como é que a Jandira está nesse momento? Jandira está eleita, é deputada federal, mas assume... Bem, Marcos, na verdade, não é simples a decisão, porque cultura, para mim, fazer política cultural é o que há de mais transformador, de mais emancipador, de mais... Me enriqueceu muito esse período de gestão na cultura. Eu trabalhei durante os 20 anos dos meus mandatos com esse campo da cultura e comunicação, mas viver, executar, fazer acontecer a política cultural, ela é muito rica, ela é diferente. Por isso, inclusive, a minha dúvida de ser candidata. Você lembra? Lembro. Que eu debatia, não queria ser candidata para cumprir a gestão até o final, pela importância que essa área tem para a vida, para a cidadania, para a construção plena das pessoas, né? E pela integração que a cultura é capaz de fazer. A cultura passa por tudo, né? Por tudo que a gente faz. Mas o fato de ter sido candidata, ter sido eleita com uma votação expressiva, quer dizer, me colocou numa situação muito difícil de não assumir o mandato, né? Quer dizer, voltar à secretaria seria um caminho importante, mas a exigência que o Estado todo e que o novo governo Dilma e que tudo isso coloca para mim é muito forte no sentido de eu ter que assumir o mandato de fato. Acho que Dilma vai precisar de parlamentares com uma experiência um pouquinho maior, de mulheres que sustentem seu governo. Eu acho que quando você se candidata e fala com a Baixada Fluminense, com Niterói, com São Gonçalo, com o interior, você assume compromissos de interlocução desse conjunto. Então, voltar para uma gestão do município do Rio de Janeiro impacta muito esse eleitorado que busca em você uma interlocução, uma expectativa de interlocução no Congresso Nacional. Então, eu vou assumir o mandato federal, mas isso não retira nem 1 milímetro da importância do que a Secretaria de Cultura deve continuar fazendo pela cidade do Rio de Janeiro. Aliás, a gente planejou
os 4 anos tem lá um planejamento estratégico, tem um conselho de cultura criado, tem leis na Câmara para serem votadas, tem convênios feitos com o Ministério da Cultura, tem toda uma nova conceituação do que seria a política cultural no Rio de Janeiro, ocupação do espaço público. A feira acabou de receber, por conta de toda essa construção, vai receber um investimento enorme de qualificação daquele espaço, né, em termos de estrutura. E é muito importante, junto com a estrutura, entre também o fortalecimento do seu conteúdo cultural, como memória, como cultura brasileira. E eu vou ficar muito feliz de ver aquilo ali tendo a qualidade e o apoio que merece. Com certeza. E a gente vê ali o dedo, tudo que virá, tem lá a nossa mão, o nosso trabalho, as nossas reuniões lá com as pessoas que trabalharam a cenografia daquele espaço, o viradão cultural, que foi uma marca também muito importante da sua gestão, que certamente deve ser continuado, porque é uma marca muito importante. Patrimônio, intervenção urbana, o palco sobre rodas, o 7 em ponto que está no Carlos Gomes, a integração com a educação, que para mim sempre foi uma imensa prioridade, mas isso não é muito visível, né? Mas nós entramos nas escolas, nossas bibliotecas públicas estão funcionando a pleno vapor, né? E com uma linguagem múltipla também dentro de uma biblioteca. Então, é um novo momento da política cultural carioca. Acho que o Rio merece muito nesse campo. O Rio é uma mescla, uma mistura, uma miscigenação, e ela pode expressar a diversidade cultural de uma forma muito, muito mais contundente do que alguns outros espaços do Brasil. Eu comentava aqui numa entrevista anterior, falando de literatura de cordel, da importância que a literatura de cordel atingiu dentro do governo Lula, da nossa aproximação do ministro da Cultura, tanto o Gilberto Gil, quando o Juca ficou interino, que veio aqui e depois assumiu, e tivemos o privilégio de trazê-lo na sua gestão. Veio pela nossa mão, Feira né? de São Primeira Cristóvão. vez que o ministro da Cultura pisa na feira, que é uma coisa, eu nunca entendi como que o ministro da Cultura não pisava ali, né? E ele veio, né? Veio, conheceu e ficou muito bem impressionado. Então, essa sua, você assumindo o mandato de deputada federal, nós teremos aí também uma grande interlocutora no governo Dilma, para a gente continuar, eu não sei quem será o ministro da Cultura, mas nós assumimos compromisso de fazer na Feira de São Cristóvão ali um centro de memória, essa coisa toda. Esse papel que você vai jogar é muito importante num governo, primeiro governo brasileiro onde nós temos uma mulher. Eu queria que você falasse um pouco também das suas expectativas para o governo Dilma. Primeiro que essa interlocução para a cultura, você não tem a dúvida que isso aí faz parte da alma da gente, do dia a dia da gente. E essa é uma área que eu nunca abandonei e agora, mais do que nunca, eu conheço melhor, inclusive, para poder realizar isso. E conheço melhor as necessidades também daqui, né, do que se fez aqui. Então, essa interlocução, você pode ficar tranquilo que ela será feita não só com compromisso, mas com muito prazer. Essa é uma área que me dá muito prazer a realizar e ver acontecer. Segundo, quer dizer, a minha expectativa com o governo Dilma é uma expectativa otimista. Eu considero a Dilma uma mulher brilhante, é uma mulher competente, uma boa gestora, tem política na cabeça, aprendeu muito com o Lula, né, compartilhou com ele as coisas que foram feitas dentro desse governo, e ela não pega um governo como o Lula pegou. O Lula pegou um governo com o Estado desmontado, com as contas completamente estruturadas, sem nenhuma reserva, com tudo em baixa, com tudo com grande dificuldade. E ela, quer dizer, está há 8 anos ali, então é uma transição dela com ela mesma, né? Quer dizer, ela sai de um governo passou da por Casa vários Civil, níveis do governo. Para ser a presidente da República, mas a partir de um governo que ela ajudou a construir. Então, ela já parte de uma fase mais tranquila e com um Congresso também mais favorável, com uma composição mais favorável ao governo. É claro que a ausência do Lula vai fazer uma falta enorme, porque o Lula é um ser político, é um homem muito experiente, com um grande carisma, com uma grande identidade popular, não tem dúvida, mas ele não pode ser eterno no governo, né? Então, ele cumpriu a parte dele, construiu, ensinou, mudou também um ciclo político brasileiro, e Dilma vai ter que dar continuidade a isso e avançar em pontos que não deu tempo dele avançar. E eu acho que ela, com a nossa ajuda, pode avançar também mais para o Brasil. E eu quero parabenizar você pela sua coerência, eu te conheço, né? Quantas vezes, muito antes de você decidir ou não se viria candidata, eu lembro que você dizia, eu não sei, para eu permanecer aqui na cultura, eu não quero ser candidata,
porque se eu ganhar eu vou assumir. Então, parabéns pela sua coerência. É por isso que nós te admiramos, né? Eu estou aqui como apresentador, mas sou seu amigo. Sem nós, sem gargalo, puxo assuntos e ideias que no estalo você está querendo ouvir, ver. É o seu programa. Convidá-lo a me ver novamente no próximo programa. Estaremos aqui sempre trazendo assuntos do seu interesse, pautas interessantes. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e até a próxima.